E a gente falando de teoria e prática, me lembra o assunto que a gente tava falando antes de começar a gravar, porque a gente tava batendo o maior papo aqui, vocês não têm noção. A gente começou a falar, o Paulo e o Fábio ligaram as câmeras que eu nem vi. Porque ele tinha me De perguntado que a repente, gente. tá gravando já, viu? É, tá gravando, tipo, volta a fita, volta a falar o que vocês estavam falando, que a gente tava falando disso, de algumas coisas serem excelentes na teoria, mas elas não serem aplicadas. Que é a questão da nossa lei brasileira, que ele tava comentando que não adianta nada a gente ter uma previsão, por exemplo, de injúria no nosso Código Penal, que é uma previsão maravilhosa, sim, sendo que na prática ela não é respeitada, ela não é observada. E eu entrei justamente com o comentário de que isso é porque a gente não tem só as leis, né? No nosso sistema que chama Civil Law, é baseado nas leis, mas também é baseado na jurisprudência. E a jurisprudência, ela é formada pelo entendimento, pela interpretação da lei feita pelos juízes. E a cada dia a gente está vendo interpretações mais equivocadas, uma mais equivocada que a outra. E o meu brinco acabou de soltar, eu vou dobrar ele, tá? No meio do papo. É, você fala de decisão equivocada, eu lembro do filho do Eike Batista, Uhum, que foi absolvido, que atropelou o cara, matou o cara, e aí foi uhum. absolvido. Isso me lembra interpretação. Mas isso daí, não estou falando porque eu tenho conhecimento de caso e tô falando que julguei e que foi isso que aconteceu. Uhum. Mas a gente esbarra numa outra coisa que é corrupção. E Sim. corrupção, por incrível que Então, mas pareça, a não tem corrupção só no funciona Brasil. porque há espaço para eu interpretar, não é? É, Também. tem a corrupção escancarada e tem a corrupção vista grossa, né? Uhum. Aí a corrupção escancarada é uma coisa que o dinheiro compra. A corrupção vista grossa é por conveniência. Então, muitas vezes, eu vejo erros de juízes, nem sempre é na malícia do tá molhando a mão, ou, ah, não, eu me identifiquei com o caso e vou puxar a sardinha pro lado que eu estaria. Não é nem isso. O problema no judiciário, que, ao meu ver, hoje, Uhum. e os advogados querem me matar quando eu falo isso, porque eu tô falando para um público leigo desacreditado do judiciário, e não é isso, não é desacreditar. Mas o que eu mais vejo é um volume tão grande de processos, é um volume tão grande de casos, que virou a toque de caixa. E o que me deixa mais puta, Giro, no judiciário, é quando cai na mão de um juiz ou de uma vara, que é o cartório do juiz, em que não analisam o processo, não olham as provas, é meio a toque de caixa mesmo. Recebe, bate o olho, fala, eu acho que é isso, tchau, acho que é Sim. isso, tchau. É, eu tava até vendo esses dias sobre um caso que foi parar no STF, que era uma. Eu não lembro exatamente assim, o que que era, mas eu sei que o contexto era uma mulher que tinha roubado, acho que uma lata de alguma coisa, sabe assim? E ela Uhum, estava presa já há meses e estava condenada a 7 anos e foi parar no STF, sabe? E aí uhum. no final o STF absolveu e tal. E aí, assim, era um caso que não era para estar no STF. Porque não é complexo para eles julgarem, era uma coisa Exatamente. que era para ter Era uma coisa resolvido que era ali para no ter resolvido começo. muito antes. E aí Uhum. travou numa instância, foi para outra, e foi jogada Eu mesma, eu e não já era fui para pro chegar. STJ, porque eu entrei com uma ação monitória. Uma ação monitória é uma ação de cobrança de um título que ele não é suficiente por si só para entrar numa execução. É como se você tivesse assinado um papel aqui falando assim: eu, Felipe Giro, devo para Tabata R$ 5.000. E assinou, ponto. Uhum. É um guardanapo assinado. Então, eu tenho que entrar com uma ação monitória, que é uma coisa que está dando o valor, está dando quem é. É um processo mais rápido do que um processo comum, do tipo uma cobrança Tipo, comum. pequenas causas. Não, é assim. Porque quando você tem uma dívida para cobrar, você entra com uma ação de cobrança num processo comum. Uhum. Nesse processo comum, eu tenho que provar que eu tenho esse dinheiro para cobrar. Então, eu junto um comprovante de transferência, uma conversa de WhatsApp. Eu tenho que provar que aquela dívida existe. Isso é uma ponta. A outra ponta é uma execução, que é um cheque mesmo assinado. É Uhum. uma nota promissória. São títulos determinados na nossa lei que têm uma força de execução. Então, é um título mesmo, um cheque. Ele vai direto para execução. Eu não preciso provar que aquela dívida existiu. Eu tenho o cheque. Nesse meio do caminho, tem a ação monitória, que é um documento que tem as pessoas, quem deve e quem vai receber, o valor, a data, mas ele não é reconhecido na lei como um título executivo.
como um cheque, que é o caso do papel. Ele não é tão cegamente feito, não é uma coisa verbal que eu vou precisar de testemunha e tal para provar. O papel existe, mas ele não está previsto na lei que um guardanapo assinado é um título executivo. Eu entrei com uma ação assim, que era um casal que antes deles casarem, a mulher tinha comprado do marido uns terrenos e ficou de pagar tal, e estava escrito que o terreno era desse marido até ela pagar. Deu que eles começaram a namorar depois, casaram depois, fizeram um divórcio e esses terrenos não foram ditos no divórcio, mesmo porque eles tinham sido vendidos antes, ainda que o pagamento fosse a prazo. Eu entrei, mas eu nem vou entrar muito na particularidade do caso para não confundir. Eu entrei com uma ação monitória, eu tinha um papel dela assinado, reconhecido no cartório, que ela assinou dizendo que o terreno tal e tal era do fulano de tal. Entrei com uma ação. Ela, na defesa, juntou o divórcio, falando que no divórcio ele não disse que o terreno ia ficar com ele ou com ela. Como nada foi dito, o terreno era dela. Não tinha uma coisa, não tinha nada a ver com a outra. Então, ela puxou um tema de direito de família para falar sobre uma confissão de uma dívida. Eu fundamentei tudo, mostrei que realmente não foi dito, porque a data era anterior, desenhei a linha do tempo. Chegou no juiz, o juiz da primeira instância julgou assim. Quando eles sai a sentença, que é a decisão final, eles mostram um relatóriozinho, um resumo do que é o caso, e depois a decisão. No resumo tava, trata-se de uma ação de guarda. Tipo, foi um copia e cola tão escancarado, porque para começar, como ela citou que teve o divórcio, não foi para um juiz que trata de dívidas, foi para um juiz da família, da vara da família. Já teve essa confusão dentro do judiciário. E aí ele interpretou aquilo como uma ação de guarda. Não interpretou, foi copia e cola, ele não leu. Eu entrei com recurso para o TJ analisar. O TJ não analisou. Falou que estava tudo certo por voto unânime, estava tudo certo com a decisão. Falei, mas gente, ninguém tá olhando que é uma ação monitória, não é uma ação de guarda? Tive que entrar com recurso pro STJ. Gente, o STJ tem muito mais o que fazer. E a gente só consegue entrar com recurso pro STJ, que não é uma terceira Depois que já não instância. resolveu. Não, e quando a violação tem a ver com a Constituição, com algo mais. São possibilidades mais enxutas, não só porque as partes não concordaram. Só que aí não resolve, você apela. Aí eu entrei falando assim, eles estão ignorando o caso, não é uma ação de guarda, tem um erro substancial na decisão. O STJ manteve. Não, como essa decisão não ofende a Constituição, a gente não tem o que fazer. Foi por isso. Tipo, como não é uma E de certa violação da forma tá Constituição. certo, né? Se não era o papel se você deles. olhar no procedimento, sim. Só que assim, viola a Constituição, porque a Constituição fala sobre o processo legal das coisas. E foi ignorado, foi um copia e cola escancarado, Tinha que ter gente. sido resolvido antes, né? Aí eu olhei pra cara do meu cliente e falei, meu, não é possível, você deve ter um karma dessa e de outras vidas, porque eu nunca vi isso acontecer. A advogada vai falar isso pro cliente, o cliente não entende. Acha que eu entrei com a ação errada. Uhum. E outra, você me fez Isso é lembrar de uma foda. coisa, que é a judicialização, assim, porque agora sim vou falar da farmácia, olha só, vou chegar na farmácia. Vamos falar da farmácia. Porque, também fazendo o arco, dentro da farmácia, eu atuei em farmácia de manipulação, eu fiz farmacovigilância em hospital, dentro do hospital mesmo atuei, e em indústria farmacêutica, que aí é multinacional, né, já é desse que eu vou falar. E eu estava numa área que chama advocacy, que é dentro de acesso ao mercado, e é uma área que... Advocacy não tem a ver com advogado, tá? É um termo para falar da parte que trata com terceiro setor, ONG, essas coisas, né? E aí, assim, eu estava numa indústria farmacêutica que vende remédios super tecnológicos, vamos dizer assim, com inovações, e, portanto, também muito caros. Né? Assim, às vezes o tratamento custava R$400 mil, R$500 mil, na época, tá? 2015, tô falando. Então, hoje, né? Quer dizer, esse especificamente deve estar mais barato, mas, assim, as inovações devem estar mais caras, né? E, inclusive, na época, estava saindo medicamento de câncer de pulmão, e foi quando saiu o da Clinza, que era que foi uma revolução, de certa forma, né? Que foi a cura da hepatite C. Que não tinha cura e tal. Então, enfim. Mas era essa época e você tinha
como esses medicamentos são muito caros, né, fica dificultado o acesso. Então, a estratégia da indústria não é vender para pessoas, é vender para o Estado Sim. ou para Instituições. convênio, enfim, fazer a pressão. Então, por isso que existe o setor de acesso ao mercado e não só o de marketing, porque é muito importante que você consiga pressionar ou o poder público ou Vocês estão ouvindo isso? São os bastidores da indústria farmacêutica. ou agências regulatórias para você conseguir fazer com que eles cubram. E aí, se o Estado cobrir, ele que vai pagar. E aí ele te dá seus bilhões e você vende para ele, muito mais fácil. E só que não é tão simples você pressionar o Estado. Então, muitas vezes o que acontece é você fazer meio que um lobby, entre aspas. Só que não pode, de certa, assim, existem Sim. certas brechas. E aí, por exemplo, o advocacy é a parte que trabalha com ONGs, né? E a ONGs tem um trabalho lindo, visto de fora, só que, assim, as ONGs grandes, principalmente as que fazem mais evento e aí ficam, né, conseguem ter um alcance maior e tudo mais, elas precisam também ter mais budget para fazer evento. E esse budget não vem de mim e de você que doa. Vem das indústrias farmacêuticas. Que, por exemplo, eu vou precisar fazer um evento que vai, sei lá, vou fazer, nem que seja uma captação para ver quantas pessoas têm hepatite C no Brasil. Ou eu vou fazer alguma coisa para pressionar mesmo e tudo mais. A ONG quer fazer. Aí, a ONG fala, quero fazer isso. E aí, assim, esse evento vai custar R$ 400 mil, por Tipo, eu exemplo. quero forçar a goela abaixo do Estado. Vender o remédio da hepatite C, eu pego uma ONG pra fazer um evento ali, pra meio que empurrar, ou fazer uma pressão social. Então, o que eu ia falar é exatamente isso. O que eu ia falar é que a ONG, ela quer fazer uma coisa. Aí a farmacêutica fala, não, isso aí acho que não. 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 E aí, e essa aqui? Ah, essa aqui eu acho que vai causar vendas. Então essa aqui eu vou patrocinar. E aí esse evento você consegue fazer. Então ela fica meio que refém do patrocinador, né, Sim, entre do que aspas. convém. Do que convém para vendas. Sim. E para gastar dinheiro público, por exemplo, né? Então, sabe, tem esse bastidor. Onde que eu ia chegar no Sabe, judiciário? toda essa parte suja da... Tem. Que tem no judiciário também. Então, o que eu ia falar da judicialização é o seguinte: judicialização é algo que, no termo farmacêutico da coisa, né? Que você, por exemplo, eu preciso fazer um tratamento. E aí tem um tratamento que é coberto pelo meu plano de saúde, pelo meu convênio, pelo eu sei lá o que for. E tem esse outro que custa R$ 400 mil, certo? Aí eu pego aquela estrofe que a saúde é direito de todos, dever do Estado. Não é nem estrofe, esse trechinho, né? Sim. E falo, o Estado que deveria estar pagando esses R$ 400 mil, e eu processo o Estado. E aí o Estado perde, e ele tem que me dar R$ 400 mil para eu pagar o tratamento. Isso daí na área de direito é mais pra área de direito médico. E realmente, quando não tem no rol da ANS, só pra contextualizar pra galera, tá? Quando você vai fazer um procedimento e o convênio de saúde nega, é porque ele não tá no rol da ANS. Só que isso não significa que ele ou o Estado não tem obrigação de cobrir. Então, a primeira coisa que você faz é buscar um advogado, alguém da área, para interpretar os códigos TUS da vida ali, uma cacetada de regulamentações para saber sobre a cobertura. Ou até mesmo entre em contato direto com a ANS, que vocês conseguem consultar qual é a obrigatoriedade dos convênios no pacote mínimo cobrir aquele tipo de tratamento. Sim. Depois, se der certo ou não der certo com o convênio, aí sim você pode buscar responsabilizar o Estado, que aí é o setor que você tá falando, Só né? que olha a complicação, porque vai complicando, né? Você vai obrigar o Estado a cobrir algo que vai custar R$ 400 mil para um tratamento, né? Sendo que muitas vezes esse tratamento, por exemplo, no caso de câncer de pulmão, né? Às vezes é uma questão de aumento de sobrevida. Então, por exemplo, esse câncer, ele tem uma sobrevida, ele tem uma... Normalmente a pessoa Vai vive adiar a mais data que 5 você vai anos. morrer. Exatamente. Né? Então não é como se fosse trazer a cura. Até tem casos de cura, mas assim, entende? Assim, Adia, né? Você ganha às tempo. vezes está ganhando meses e está fazendo o Estado pagar R$ 400 mil. Pensa se isso for no município que a verba do ano de saúde daquele município é R$ 500 mil. Sim. Você está pegando 80% dessa verba para uma pessoa. E o resto do município fica como? Aí vai faltar E fio aí que entra esse cirúrgico. crivo? Aí, como Aí assim? que entra esse crivo, tipo,
Tem alguém que faz essa análise? Assim, vamos ganhar. Não, então, mas o judiciário, ele não vai olhar para quanto dinheiro o poder público Não, tem. vai olhar pra pessoa. Exato. E aí ele vai decidir e falar assim, não, tá bom, então tá certo, é isso aí mesmo. Só que prejudica a esfera pública, de maneira geral. Porque você tá dando sobrevida, não é nem cura, sobrevida para uma pessoa. E aí, assim, essa uma pessoa vem com aquele apelo, né? Não porque ela é avó e o casamento da filha vai acontecer daqui a alguns meses e ela quer ver, ou o nascimento do neto. Tem um apelo Sim. pessoal que sensibiliza, porque é real, né? Só que, Sim. assim, ignora todos os outros 400 Você mil sacrifica, casos você tem que escolher que um também ou são vários. sensíveis. E outras vezes você tira. É que assim, né? Giro, a gente tá falando disso, mas com certeza tem gente ouvindo a gente falando assim, mas pro bolso do político pode ir o dinheiro, né? Porque a gente tá Não, mas falando uma coisa sobre tem a o ver com a uso. outra. A gente tá falando sobre o uso consciente dos cofres públicos, não no sentido de, que você não tem que buscar um tratamento público, porque senão você vai tirar o tratamento básico de outras 50 pessoas, ainda que isso na prática aconteça. A gente está querendo dizer que num quadro ideal, se a política e o uso do dinheiro público acontecesse como deveria acontecer, isso é uma análise que deveria ter sido feita. Sim, Deveria mas ser esse feita. raciocínio que você está falando é uma coisa que acontece muito com os alunos. De tipo assim, o outro faz errado, o político no caso, né, faz errado. Uhum. Então eu posso processar o Estado e pegar 400 mil reais que também é errado. Que é o Antes vir sujo pro do mal meu bolso lavado. do que o bolso Então, do tipo, político. eu não quero fazer a lição e não sei o quê. Aí, mas o amiguinho também não fez, então também não posso fazer. Então é uma coisa, tipo, muito assim, o outro rompeu com o combinado, também posso romper. Um O erro outro justifica o foi outro. mau caráter, também posso ser. Sabe? E não. Você tem que perceber que uma coisa errada não justifica a outra errada.